Meu nome é Felipe Ascencio, eu sou fundador do OAB Genius, essa inteligência artificial 100% treinada para você utilizar na prova da OAB e alcançar excelentes notas, gabaritar e desenvolver aí a sua aprovação para focar no que importa, você se transformar num advogado. E nesse nosso encontro, nós vamos fazer uma simulação. Eu vou pegar a prova da OAB, 42º exame, segunda fase de Direito Administrativo, tanto as peças quanto também as questões discursivas. Vou usar o OAB Genius e nós juntos vamos ver se o OAB Genius acerta, não acerta. Vamos ver até mesmo se há algum problema no gabarito, não há problema no gabarito. Então, fica comigo até o final desse vídeo, você vai ver se você tivesse utilizado o AB Genius, você teria altas chances de ser aprovado em direito administrativo e quem sabe até gabaritar. Vamos dar uma olhadinha? Eu já estou aqui no OAB Genius, eu vou usar o nosso robô mais simples. Eu não vou nem usar os mais complexos, como os mentores, os personal trainers. Eu vou pegar o mais simples, o mais geralzão, chamado Guru OAB. Você já vai ver que ele é muito superior a o que você vê na internet de inteligências artificiais como ChatGPT, Google Gemini, etc. Sem contar o desempenho que ele te dá de uma maneira bem assertiva para a sua prova. Então, vou entrar aqui no Guru OAB e vou pedir de uma maneira simples para ele, porque ele já é treinado em OAB. Então, não preciso ficar ensinando ele sobre direito administrativo, sobre direito constitucional, sobre o que é a prova da OAB, nada disso. Esse robô aqui já é uma economia de tempo, porque ele é 100% treinado. E vou aqui pedir ajuda para ele com a prova prático profissional, né? Quero sua ajuda com a prova prática de direito administrativo do exame da OAB. Vou colar abaixo a prova e preciso que me ajude na decisão de qual peça processual, nos argumentos e na escrita. E aí eu vou colar. Para você ver aqui, né, título didático e também por transparência, esta é a prova prático profissional. Olha aqui, ó, começa em janeiro de 2024 e tem aqui o enunciado. Você vai ver aqui, ó, que tem o gabarito comentado da própria OAB. Eu vou colar lá e você vai ver o resultado. Vamos lá? Estou copiando aqui e você vai ver logo abaixo. Olha só, colei e a gente vai aguardar ele responder. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui no gabarito. O gabarito vai dizer que é um recurso de apelação, né? Vai fundamentar aqui no 1009 do CPC, vai falar muito aqui do artigo 5º, inciso 25, né? Vai dizer que as partes, né? O Hospital Vida Nova Limitada é o apelante e o apelado é o Estado Alfa, e vai trabalhar os detalhes dessa peça processual, como a requisição administrativa tem previsão, a autora, a parte autora era obrigada a entregar equipamentos, né? A requisição não confere ao particular qualquer margem para discordar. Você consegue, inclusive, auditar isso, né? Porque esse gabarito aqui é público. Inclusive diz aqui, ó, para o final, indicação de local, data e assinatura do advogado. Vamos voltar lá para o OAB Genius para que você possa tirar suas próprias conclusões. Olha só, eu coloquei aqui o enunciado e eu estou simplesmente aguardando ele criar tudo isso. Olha aí. Para a situação apresentada, é cabível a apelação, né? Ele vai, inclusive, dizer qual é o juízo, né? 10ª Vara de Fazenda Pública da capital do estado Alfa, tá? Ele vai nos mostrar que a parte autora, né, é o Hospital Vila Nova, e o apelado é o Estado Alfa. Vai trazer os argumentos jurídicos, inclusive o argumento central, que é o artigo 5º, 25, né? E vai trabalhar, inclusive, a questão da indenização, que foi um dos enunciados, os pedidos,
vai trazer aqui o fechamento, inclusive com a questão da assinatura, e vai mostrar isso. Eu poderia, inclusive, avançar aqui no estudo, mas só para você ver que só pelo OAB de INES você já acertaria essa questão. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, porque nós temos também a parte das questões discursivas, né? Então vamos lá. Agora vamos mudar de assunto. Quero que você me ajude na resposta à questão discursiva número 1. Leia o enunciado e comente qual seria a resposta com os devidos fundamentos jurídicos. Eu vou colar aqui a pergunta, tá? Uma pergunta que é a primeira pergunta, né, da prova discursiva de direito administrativo, e você pode, inclusive, auditar aqui, ó. Olha só. Direito administrativo, questão 1, e dá um servidor público estável, foi demitido, tal, tal, tal. Aí pergunta se existe prazo, resposta é não. E também pergunta se é possível a demissão de Dalmo, a resposta é não. E tem os fundamentos jurídicos, são basicamente o artigo 174 da Lei 8.112 e o artigo 126 da Lei 8.112, lembrando que para a prova da OAB não vale somente citar o dispositivo, mas também tem que fundamentar, tem que explicar, né? Então, vamos observar aqui que foi exatamente isso que eu coloquei, olha só. Eu pedi para ele ler o enunciado e comentar qual seria a resposta. Eu dei exatamente o enunciado, dei o peso aqui para ele e ele vai então me oferecer a resposta desta mesma maneira. Olha só, resposta da A seria não, né? Inclusive, ele me traz o artigo 174, igual está no gabarito, e a resposta da B também seria não, e ele me traz aqui o artigo 126, ou seja, exatamente o que eu pedi. E vamos então seguindo o gabarito. Olha que massa, né? Imagina, você pode garantir agora o OAB de INES, tá? Chega desse negócio, dessas imprecisões de estudo com aula, de estudo com apostila, e venha para o Abedínios e tenha um estudo absolutamente focado, treinado, né? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para a questão discursiva número 2, ok? Eu até copiei aqui o mesmo comando que eu fiz para a questão discursiva número 1 para facilitar, e olha só, vou apertar aqui o Enter para que ele possa me ajudar agora na questão discursiva número 2. Vamos lá auditar a questão discursiva número 2. Está aqui, ó, questão discursiva número 2 está focada. Olha só, Carlos consentiu expressamente tratamento de dados pessoais, blá blá blá. E aí vem letra A e letra B. Letra A, se é necessário consentimento específico de Carlos para que seja o compartilhamento dos dados tratado com outro controlador. E aí é sim, e o fundamento está na Lei Geral de Proteção de Dados. E B, Carlos pode revogar o consentimento validamente outorgado? Também é sim. A fundamentação também está na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, veja que nesse caso nós temos uma lei bastante específica que permite justamente a discussão sobre essa questão discursiva. Lembrando que dentro do AB Genius a gente está usando um robô introdutório, né? Porque você tem robôs super experts, mas eu quero te mostrar justamente isso. Olha só, a questão A é sim, está baseando-se onde? Na Lei Geral de Proteção de Dados, seja no inciso 1 do artigo 7º, seja no inciso 5. E aqui, na letra B, está também se baseando na Lei Geral de Proteção de Dados. Uma resposta, inclusive, mais completa do que o próprio gabarito apresentado para a OAB. Vamos então agora continuar gabaritando o nosso exame da OAB. É muito, muito legal isso, né? Porque você, de fato, elimina esse monte de aulas, tonelada de apostilas e foca em desenvolver da melhor maneira a sua preparação. Olha aqui, ó. Agora a gente vai para a questão 3,
né, eu copiei o enunciado para facilitar, né, o comando, você vê que eu não preciso ficar igual são nessas IAs genéricas, ensinando mil coisas, mandando mil materiais. Essa é a diferença que faz quando você tem uma IA treinada para a OAB, né? E olha só, aqui a gente consegue então ver que a gente está na questão 3 e vamos aqui auditar a questão 3. Olha aqui, auditando a questão 3. No início de 2024, com visa aprimorar o atendimento ao público, e aí o município Beta realizou. Vamos para as questões. Letra A. É possível a contratação direta para aquisição e locação do bem em questão? Justifique. Resposta é sim, baseando aí na Lei 4.133 de 2021. E a linha e a pergunta B, o município em questão deve realizar o estudo preliminar? Resposta é sim, também baseando-se na Lei 14.133, né? Primeiro dispositivo 74 e o segundo é o 44. Ou seja, também mais uma pergunta de resposta específica, né? E que vai trabalhar aqui esses elementos. Vamos voltar aqui para o Abedínios, lembrando que o Abedínios já está disponível para você garantir agora. É aquela história. Se você vai ser cobrado em texto, é muito importante você estudar em texto. Só que aí você poderia pegar uma apostila, só que as apostilas não te dão esse nível de assertividade. Então, olha só, gabaritando mais uma questão. Primeiro, contratação direta, né? Ele vai dizer que sim, tá? Desde que, obviamente, se observe o quê? Lei 14.133, no artigo 74 e 75, foi até melhor que o gabarito. E na questão do estudo preliminar, também é sim, ele está aqui se baseando no artigo 18, tá? E também vai trabalhar aqui todos esses elementos da Lei 14.143. Ou seja, viram aí que é mais uma questão que a gente simplesmente gabaritaria aqui no exame da OAB. E agora vamos para a nossa última questão. Eu espero que você já tenha aí se inscrito no AB Genius enquanto você está escutando essa minha exposição sobre a última questão. Copiei o mesmo enunciado, não precisei ensinar nada. Testa isso numa IA genérica, simplesmente coloca lá. Vai dar uma resposta medíocre. E aí, copiei aqui, aperto Enter e ele já vai fazer a questão. Enquanto isso, eu vou aqui te mostrar a questão 4. Então, vamos aqui auditar essa questão. O município Alfa publicou um decreto assinado pelo prefeito declarando determinada área de utilidade pública, e assim se desenvolve a celeuma. E aí vem lá a linha A. Os agentes públicos do município Alfa podem ingressar na área do imóvel de João antes da efetivação da desapropriação? João, que era o proprietário. E a linha B ali, ó, as alegações de injustiça, desapropriação e prejuízo profissional levantadas por João podem validamente ser suscitadas na contestação, né? E aí vem a resposta. Ó. A resposta letra A, sim, e letra B, não. O sim baseando-se no decreto, lei 3365 de 41, e o não também baseando-se no decreto-lei 3365 de 1941. Chama atenção que é um decreto bem do passado, né? Fala de desapropriação, o gabarito não menciona nenhum paradigma constitucional, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha em como o Abedínios respondeu esta questão. Então tá aqui o enunciado e tá aqui a resposta. Vamos analisar a questão, tema que envolve desapropriação, blá, blá. Letra A. Os agentes municipais podem ingressar na área do imóvel? Aqui está dizendo não. Temos uma divergência em relação ao gabarito. Vocês lembram o gabarito? Olha aqui, o gabarito está dizendo, né, o padrão de resposta, né? Está dizendo sim, tá? Sim, pode ingressar, baseando-se no Decreto-Lei de 1941. Já o Abedinhos diz não. Então temos uma diferença em relação ao gabarito. Depois, dentro do Abedinhos, você pode gerar o recurso, tá? Aqui no próprio Guru OAB, você pode fazer o recurso dessa questão. Mas ele está apresentando uma diferença em relação ao gabarito.
E o fundamento, vamos ver aqui até para a gente investigar a relação, não pode ingressar, desapropriação é um procedimento que envolve a transferência compulsória, mediante a devida indenização. Então, qualquer expensão ou intervenção deve ser precedida de autorização judicial, conforme o artigo 5º da Constituição. Ou seja, é uma resposta constitucional. Agora, você tira a sua conclusão aí. Você fica com a resposta do Decreto-Lei de 1941 ou com a resposta da Constituição? Eu fico com a Constituição, tá? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. A linha B. A linha B vai dizer o que aqui? As alegações de injustiça, desapropriação, por si só, não são suficientes para impedir a desapropriação. É verdade, né? Não são suficientes. E aí vai falar adequadamente do artigo 20 do Decreto-Lei 3365 de 1941. Ou seja, de todas as questões, inclusive de todos os itens das questões e da peça processual, a única divergência foi do item A da questão 4 e, honestamente, apesar de haver no Decreto-Lei 3361 essa possibilidade, eu fico com certeza com a Constituição, 3365, desculpa, mas eu fico com certeza com a Constituição para responder adequadamente essa questão, até porque é um decreto-lei de 1941, você que estuda aí direito constitucional, sabe regras de recepção, você sabe muito bem que o artigo 5º é que deve prevalecer nesse caso. Tá bom? Você pode, então, considerando, né, que o gabarito fez algo inadequado, né, o gabarito é errado, você pode, então, solicitar ao OAB Guru para que elabore o recurso. Observei que o gabarito da questão 4, quesito A, está diferente da sua resposta, que é a mais adequada. Olha só. Leia o gabarito. Gabarito. Aí eu vou pedir para ele ler o gabarito, né? Então coloquei aqui o gabarito para ele ler. Agora leia a sua resposta. Não, a gente pula. Considerando o gabarito e a sua resposta, elabore um recurso a ser apresentado à comissão do exame da OAB para que eles reformem a resposta do gabarito e considerem a sua resposta. O recurso precisa apresentar os argumentos jurídicos adequados. Pronto. Ele vai gerar esse recurso para mim, e aí eu vou ter a possibilidade de, então, fazer essa apresentação. Você não precisa esperar um cursinho fazer o recurso. Você não precisa esperar o fulaninho fazer uma live sobre o recurso. Você mesmo pode elaborar o recurso no nosso Guru OAB ou em qualquer outro robô. Lembra? Eu estou usando aqui um robô inicial, né? Que você pode, na verdade, usufruir dentro do OAB Genius, né? Nós temos aqui diversos robôs mais experts nisso, como, por exemplo, os personal trainers, que são para questões, ou os mentores, que vão te explicar sobre um determinado assunto. E falando em robôs, ó, nós temos também o robô de planner, o robô de leitura, o robô de resumo de bibliografia, de aprendizado com o YouTube, que você pode simplesmente colocar um link do YouTube e você aprende com o YouTube. E também o transcritor de imagem, quando você está tirando foto daquele livro e você não tem como transcrever, você manda aqui no transcritor de imagem. E o nosso recurso administrativo já está pronto, tá? Em que ele contextualiza a questão, traz a argumentação, inclusive mostra que o decreto-lei é algo do passado
mostra a inviolabilidade do domicílio, direito de propriedade, a questão da desapropriação, ou seja, argumentos constitucionais que vieram muitas décadas depois do decreto-lei, e você então tem um recurso aqui. Então, eu quero te convidar a dar esse passo para a OAB, aqui junto com o OAB Genius. Aproveita, ingressa agora na nossa inteligência artificial e foca numa preparação que tem resultado. Eu te encontro lá. Tchau, tchau.